Olá, todo mundo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo aqui, diretamente pelo Fórum Grita Baixada. E hoje o assunto vai ser feminismos e resistência, assunto bastante polêmico, controverso. Exatamente, nós vamos ter aqui 1 hora de bastante debate e você já pode mandar sua pergunta, você que for se aproximando aqui da nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Tá? E antes da gente começar aqui o nosso programa, eu vou apresentar aqui as nossas convidadas. Ao meu lado está aqui Sônia Martins, ela que é da Comissão Pastoral da Terra e também lá do Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu. Boa noite, Sônia, tudo bem? Boa noite. Sorriso maravilhoso, né? Isso aí é a nossa companhia de lutas. Ao lado dela está a nossa não menos maravilhosa Daisy Santos, ela que é do Movimento Negro Unificado lá de Duque de Caxias. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite, tá, gente? E é isso, ó, sejam muito bem-vindos. Mande sua pergunta. O som tá bom? Porque na última vez que fizemos a live, o som ficou realmente um pouco complicado, né? Tivemos alguns problemas técnicos. Então, se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário sobre o som, se eu estou falando demais, mande sua crítica, sua sugestão, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E antes de começarmos a nossa entrevista com as nossas guerreiras, eu comunicar aqui lamentar a falta, né? Infelizmente, a nossa terceira convidada, que seria a Rafaela Albergaria, a pesquisadora do ISER, infelizmente não pôde aparecer aqui porque ela estava resfriadinha. Então, ó, Rafaela, ó, beijo enorme para você, tá? Fica bem, melhoras, e na próxima vez você vai ser a nossa convidada aqui, tá bom? E é isso aí, gente. E antes de começar, já falei 3 vezes isso, né? Mas tudo bem. Vou fazer aqui uns merchans, alguns anúncios aqui, porque olha só. Está acontecendo neste exato momento lá em Salvador, exatamente lá na capital baiana, a Semana Estadual das Vítimas da Violência de Estado. Exatamente, olha só que bacana, hein? São vários coletivos de mulheres, é o terceiro encontro internacional de mães vítimas da violência de Estado por justiça, reparações e, inclusive, revolução. Pois é, pessoal. Então, está ali, inclusive, participando desse evento, a rede de mães da Baixada Fluminense. Então, ó, se vocês estiverem me escutando, ó, Leonor, Nívia, que mais? Ana Paula. Então, ó, super beijo para vocês. Se vocês quiserem participar aqui da nossa live através de perguntas também, fiquem à vontade, tá bom? A participação de vocês vai ser, com certeza, muito, muito importante. E queria agradecer também a subsede do Conselho Regional de Psicologia, onde estamos hoje, nesse exato momento. Eles estão aqui cedendo o espaço para a gente. Então, muito obrigado a Mônica Afonso, principalmente. Olha só, ela acabou de entrar ali, um salvezinho para a Mônica, tudo bem? E ela foi de extrema importância para a prefeitura desse nosso bate-papo, tá certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, sim, uma coisa muito importante, mais um merchan aqui para a gente. Agora, na próxima quinta-feira, dia 24 de maio, vai ter a grande estreia na Baixada Fluminense do documentário Os Nossos Mortos Têm Voz, ele que foi produzido pela Queplocó Filmes, em parceria com o Centro de Direitos Humanos e o Fórum da Baixada. E é um documentário assim, muito contundente, ele é urgente nas questões sobre o extermínio da população negra e periférica, porque ele fala sobre um grupo de mães lutando por justiça, elas que foram vítimas de assassinatos, né, cometidos por agentes de segurança. Então, esse trabalho maravilhoso feito pelo Fernando Souza e pelo Gabriel Barbosa, que são os diretores do filme, eles entrevistaram várias mães, tanto aqui da Baixada Fluminense, né, quanto da ocasião da chacina da Baixada, e também mães de favelas cariocas que estão lutando por justiça, por reparação, tanto psíquica como econômica, né? Então, é uma luta realmente em que essas mães têm travado, e tem acontecido muitas evoluções nesse sentido. Tanto que esse vídeo também, essa nossa live, ela participa, é uma forma de a gente comemorar, a Semana Estadual das Vítimas da Violência do Estado. Isso foi um trabalho de incidência política feita por vários movimentos sociais, o Fórum de Manguinhos, o Fórum da Maré, as Mães da Baixada. Então, a Assembleia Legislativa, no ano passado, formalizou, então, esse calendário oficial no Rio de Janeiro, que é a Semana Estadual das Vítimas da Violência de Estado. Então, hoje, seria exatamente abarcando, né, a Semana do Dia das Mães. Então, essa é a nossa forma, é a nossa homenagem para que essa data, esse calendário, realmente ele prevaleça, ele continue como sendo um reconhecimento das lutas
dessas mães, dessas pessoas vítimas da violência de Estado, certo? E agora, finalmente, vamos conversar, né? Que eu já falei demais, já falei muito merchan aqui, muito documentário, muita propaganda, né? Então, nosso assunto de hoje é feminismos e resistência na Baixada Fluminense. Então, eu já vou começar aqui fazendo uma pequena provocaçãozinha. É o seguinte, minhas amigas, como é que um homem ele contribui, como é que ele pode contribuir, ou ele não contribui em nada, sobre a questão do feminismo? Como é que ele pode, de repente, ser uma pessoa consciente? Como é que ele pode, de repente, abordar isso? Ou o homem não tem que abordar nada disso, tem que ser exatamente o protagonismo único e exclusivo das mulheres. Vou passar essa bola para a Sônia e depois para a Daíse. Sônia, o que você acha dessa questão? Boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Sônia, eu sou aí da Comissão Pastoral da Terra, integrada ao Centro de Direitos Humanos. E essa temática, de fato, é uma temática bem polêmica, acredito eu. Mas eu acho que os homens têm que participar desse processo de discussão. Lógico que tem que querer, tem que ter uma predisposição para poder participar desse processo de discussão e contribuir no processo tanto de... Até eu acho que o crescimento, ele é diário, ele é constante, né? Por exemplo, eu estava até comentando que no encontro que a gente fez na semana passada em Queimados, que na realidade era um encontro de violência, e o GT que eu participei foi de violência doméstica. Tinha umas 30 mulheres participando, quase 30, e tinha alguns homens que participaram do processo. A contribuição deles nessa discussão foi bem interessante, no sentido de que eles traziam elementos que contribuíam com uma discussão política dessa questão da violência que atinge hoje a maioria das mulheres. E aí eu acho que perder essa contribuição não é legal no processo de construção de uma mudança, né, de uma sociedade diferenciada. Eu não acho que a gente vai fazer uma mudança radical no processo da sociedade que a gente vive só com as mulheres. Exato. Eu acho que são mulheres, mas não é qualquer homem também. Né? Não é qualquer homem, tem critério. Né? Eu acho que são aqueles que se predispõem e se coloca, né, no processo de construir conjuntamente esse processo. Se eles têm essa predisposição e quer, e aí o processo de conscientização ele se faz de forma coletiva. Acho que não existe eu sozinho vou tomar consciência, até porque a estrutura que a gente vive é uma estrutura profundamente patriarcal, é uma estrutura profundamente organizada e estruturada para o masculino e não para o feminino. Perfeito. Então, esse processo, ele é um processo muito diário e que tem que ter... E o homem que se propõe a esse processo, ele realmente luta contra a maré. Porque, na realidade, há toda uma construção contrária a isso, né? Então, de fato, são poucos homens e nós somos... O extermínio da mulher no seu conjunto da sociedade é feita por homens. São eles os grandes exterminadores das mulheres, por isso que dentro desse contexto, observar alguém entre eles que se coloca nesse processo é profundamente raro. E quando você tem essa pessoa que se coloca, e aí eu não sei se coloca como homem ou como pessoa humana, como uma pessoa que percebe para além dessa dimensão, se coloca enquanto pessoa humana que tem a predisposição política, humana, para discutir e pensar junto outras possibilidades. Exato. Daíse, sua opinião. Boa noite, né? Eu sou a Daíse, sou militante do Movimento Negro Unificado e faço parte também do coletivo Rua. Em prol do homem, a pergunta foi se o homem ele pode contribuir para o feminismo. Contribuir para o feminismo, não. Contribuir, não. Porque as mulheres que elas sabem quando devem se organizar, mas eles devem sim participar de espaços feministas para poder ser desconstruir essa sociedade. Porque contribuir é uma ajuda que eu vou estar dando ao movimento. O homem, como a nossa amiga disse, uma sociedade patriarcal, que nós convivemos, que é visto totalmente para o homem. E quando o homem ele reconhece que ele é machista, que isso já é um avanço, porque a gente vive numa sociedade assim, até onde as mulheres vão reproduzir o machismo. Mas quando os homens sentam para poder ouvir falar que o corpo da mulher não deve ser desrespeitado, mesmo que a gente saia de short, que tem que ser respeitado, porque é um corpo de um ser humano, além de ser uma mulher, é de ser humano,
e não deve ser desrespeitado por causa disso. Então, é quando o homem ele para entender que a mulher ela tem domínio sobre o seu corpo e sobre as suas vontades também. O homem, quando ele para Ouviram? o homem, quando ele para poder ouvir uma mulher falar, ele pode falar assim, nossa, optar sobre o feminismo também não, porque nós mulheres, nós sabemos como nós devemos nos organizar. Nós não precisamos de homem também ficar nos falando como devemos nos organizar, como devemos agir. Porque seria a mesma coisa que a gente está lutando contra a maré. Como a gente vai fazer? Uma coisa é ele sentar para ouvir, querer discutir sobre o feminismo, querer entender o feminismo, o posicionamento político. Outra coisa é ele contribuir para a nossa luta. Ele pode, nos nossos atos, sim, mas sabendo que o protagonismo é das mulheres. Sabendo que ele não pode sentar numa mesa e falar sobre feminismo como se fosse uma coisa normal. Sendo que o tem o direito de falar do feminismo é a mulher. Mas desde o momento que ele vai para a rua com a gente, para poder nos dar suporte que eu falo, para poder estar lá somando em números com a gente, Perfeito. Não vejo problema nenhum. Ótimo. Mas ele não pode chegar lá e dar sugestão de como fazer um movimento. Seria a mesma coisa como eu, heterossexual, chegar e falar para os LGBTs como construir um movimento deles. Eles sabem da maneira que tem que construir, entendeu? Esse é o ponto de vista. Tô percebendo aí, né? Tá sendo dado o recado, mulherada tá falando. Então, você que tá chegando agora, meus amigos, estamos começando aqui um papo sobre feminismos e resistência na Baixada Fluminense. Então, entre, fique à vontade, manda sua pergunta, manda sua crítica, colabore. Você sendo homem, você sendo mulher, ajude a transformar essa conversa num ato político, por excelência, né? Se bem que viver é um ato político, né? Falando nisso, deixa eu só perguntar uma outra pergunta / provocação para vocês. É o seguinte, eu já escutei várias conversas de que o feminismo ele conseguiu ter o feito de provocar uma divisão, inclusive, entre as próprias mulheres. Porque mulheres que defendem o feminismo são acusadas das outras de fazerem um papel de militância que, de repente, não conduz com o fato de ser mulher. Que eu já vi isso em alguns fóruns de discussão, pesquisando sobre isso. Eu queria saber o que vocês acham disso. De mulheres que, por um acaso, são contra o feminismo, por acharem que exista componentes políticos que não façam parte, ou que, de repente, isso tem alguma denotação ideológica, política, que não seja de forma plenamente identificada com as outras mulheres. Vou começar com a Sônia e depois eu passo para a Daisy de novo. O que vocês acham dessa polêmica? Não sei, eu acho que na própria fala da companheira, ela acaba trazendo para a gente alguns elementos muito importantes. No que diz respeito a essa questão do processo, quando você traz de nós reproduzir esse processo machista, né? Não só nós, como na criação dos nossos filhos, né? Sim. Como é que a gente os cria. Eu acho que essa vertente que a gente incorpora em nós nos faz, de fato, ir no desencontro, né, dessa discussão feminista. E aí a nossa posição, muitas das vezes, ela é numa dimensão que puxa para trás e não consegue avançar. E aí a gente vai discutir, né? Aí o pessoal critica. Então, separações essa mulher não é mulher, né? Quer dizer, não tá. Ela é mulher, cara. Ela é mulher, mas ela está construída, né, dentro dela, né? Todo um procedimento e todo um processo incorporado nela, né? E que acaba reproduzindo uma posição profundamente machista. E a posição machista, ela é antagônica em relação a essa discussão do feminismo. Então, você tem, é lógico que há um atrito, né, quando você dialoga, né, com as mulheres que têm essa clareza política de uma dimensão feminista. Sim. E entendendo o feminismo nesse contexto dessa construção e desconstrução ao mesmo tempo, que é esse processo que se faz. Claro. Então, as mulheres, enquanto reprodutora de um processo e um procedimento machista, ela vai criar um atrito sério entre um e outro. Eu acho que a grande barreira está aí, né, que se estabelece, e eu acho que o grande desafio é como a gente vai descobrir as arestas e possibilidade de nos reconstruir e desconstruir em nós esses elementos que nos impedem exatamente de sermos mulheres no processo de... Sônia, rapidinho, ó, a Daiane Lima já fez aqui, mandou um recado, olha só o seguinte que ela escreve aqui pra gente, ó. Vocês arrasaram. Gostaria de propor, fortalecemos o grupo feminista aqui em Nova Iguaçu, sinto que está mais focado no centro do Rio, criar mais debates e todas as conversas, vamos juntas. Tá dado o recado,
De repente a gente pode até... Vocês vão conversar entre vocês para vocês organizarem isso, tá bom? Daí, e aí, amor? Então, como eu já disse aqui, existe sim essa rachadura. Mas por que, gente? Existe essa rachadura? Existe. Logo entre vocês, gente? Sim, existe. Como assim? Porque existem mulheres que ainda não são desconstruídas. Porque nós não somos desconstruídos 100%. Ninguém, nenhum ser humano... É todo um processo. Não é desconstruído 100%. Ainda assim, existem mulheres que falam que não gostam de outras mulheres. O problema está na falta de... Na desconstrução, que ela é incompleta. Sim, ela... sim. Uhum. Então, Sim. quando nós mulheres aprendemos que a gente não é inimiga, que a atual do meu ex, ou vice-versa, ela não é minha inimiga porque ela está com o meu ex-namorado, ou se eu estou com o ex dela, a gente continua sendo mulher e temos que continuar unidas por causa dessa sociedade. Aí, quando as pessoas não têm essa visão, se tornam inimigas, porque a sociedade ensinou a mulher a ser assim. A sociedade vai ensinar que a mulher que fica com um homem, com um companheiro... Quer dizer, ela construiu o machismo na própria mulher para inviabilizar o feminismo, é isso? A inimizade entre elas. Só que quando a gente é muito perverso, cara, a gente é muito babaca, né? Pelo amor de Deus. A gente começa a quebrar essa barreira e falar, não é assim, não é desse jeito. E ela começa a entender a solidariedade também entre as mulheres, que é o respeito, que é o amor, que independente que ela esteja sozinha ou acompanhada, eu devo ajudar ela, independente que eu conheça ou não, porque é uma mulher na sociedade. Mas, infelizmente, existe isso. Como também existe diversos feminismos. Não podemos falar que um feminismo abrange todas as mulheres, entendeu? Existe... Por exemplo, você fala... Desculpa te interromper, já te interrompendo. Feminismos, né? Então, assim, já tem uma separação, já existe uma setorização do feminismo que, suponho eu, desculpa assim, até pela ignorância, deveria ser uma coisa coletiva. Esses feminismos, eles são um problema ou são uma forma democrática de você se expressar? Eu não acho que seja um problema. Eu acho porque eu, enquanto mulher negra, não posso ser representada por uma mulher branca. Eu posso ser representada como mulher. Perfeito. Mas ela não vai poder falar sobre o racismo que eu, mulher negra, sofro. Mas isso não torna ela minha inimiga, simplesmente porque ela não pode pautar sobre o racismo, porque ela tem que saber o lugar de fala, o protagonismo da mulher negra, que a todo momento vem ser excluso da sociedade. Mas quando nós nos unificamos, quando nós entendemos que independente de estar em ato, independente que a gente esteja em qualquer lugar, de posicionamentos políticos, de partidos, de coletivos, nós somos as mulheres, é a mais da metade da cidade, do Brasil, dessa cidade inteira. Nós somos mulheres. Se a gente não se ajudar, quem vai nos ajudar? Ó, a Rosineide fala aqui, ó, feminismo preto. Quer dizer, isso já é um sintoma de que esses feminismos têm que ser, né, revistos, né? Opa, peraí. Gente, estamos no ar ainda? Estamos, né? Podemos continuar. Vamos lá. Entendeu? Feminismo preto. O feminismo negro, né? O preto, que estão assim. Ele vai nos abranger muito mais, porque as sufragistas, as mulheres brancas nos Estados Unidos, elas lutavam por direito a voto e por direito a salário igual. Com certeza nós apoiaríamos elas, vamos agradecer as lutas delas, só que elas nunca deram visão às mulheres negras. As mulheres negras, para elas, era conhecida como pano de chão. As mulheres, para elas tinham cuidado das filhas delas enquanto elas iam para a luta. As nossas mulheres eram analfabetas. Tem um poema que até vai dizer, olhem para mim, eu não sou mulher, porque a mulher preta é aquela que vai aguentar todo o parto. A mulher preta é aquela que vai ser a mais forte de todas, sendo que não. As nossas mulheres negras, as mulheres brancas, enquanto elas lutavam por divórcio, as nossas mulheres negras criaram seus filhos em eterna solidão. Enquanto elas queriam voto, nossas mulheres negras queriam aprender a ler. Então, existe essa pirâmide entre a gente, essa separação entre a gente, que o capital faz isso com a gente, entendeu? E quando a gente vai começar a mudar a faixa etária, a Angela Davis é um exemplo de mulher militante negra. Todo respeito à Angela Davis, exatamente. A nossa querida Angela Aliás, Davis. viva os Panteras Negras, hein? Sim, com certeza. Eu sou branco, mas, cara, todo respeito aos Panteras Negras. Mas o meu cabelo é bicho. Nós vamos ver a Angela Davis silenciando todo momento dos homens do Partido Pantera Negra, onde ela tomava as providências. Nós vamos ver tantas mulheres negras que são protagonistas, mulheres negras que lutaram e lutam até hoje para poder a gente ter essa visibilidade na sociedade. Então, aí a mulher branca ela vai entender que o feminismo dela é diferente do meu.
que eu, além de lutar por ser mulher, eu tenho que lutar por um cacete de coisa ainda. Eu tenho que lutar pelo meu trabalho, eu tenho que lutar por meus filhos não ser mortos, eu tenho que lutar para poder ter uma casa, eu tenho que lutar por muita coisa que não me beneficia como beneficia ela. Entendeu? Cara, agora, deixa eu fazer só uma pergunta polêmica, assim. Eu vou entrar, vou criar vou mexer numa casa de maribondo agora. Mas eu vou perguntar, né? Porque é interesse jornalístico. Feminismo preto na Zona Sul é diferente do feminismo preto na Baixada Fluminense? Mesmo considerando lá as favelas e tal, ou não existe? Ou é uma forçação de barra? Enfim, vou começar com a Sônia agora para falar um pouquinho mais. Primeiro ela vai beber a aguinha dela primeiro. Não, é ao vivo, gente, é assim mesmo, não tem problema não. Eu gostei da fala dela, porque não é meu campo de discussão, assim, vou beber de aprofundar, de estudar, até porque eu tenho discutido muito outros setores de discussão e não esse, né? E estou aprendendo muito, que bom, estou aprendendo muito contigo. Então, eu acho que ela traz uma discussão bem interessante no sentido de que o lugar da fala. Os lugares são profundamente distintos e complementares. Poderão ser na medida em que há também essa predisposição quando você coloca a questão da pirâmide, né? Entre a mulher branca, quando ela tem um olhar verticalizado para a mulher negra e a vê simplesmente como mão de obra barata, que vai dar conta, e que isso é eterno, né? Se a gente vai pegar o país desde a sua colonização, quem éramos nós, mulheres negras, no processo? É verdade. Né? Em que lugar que nós ocupávamos? Lógico que a discussão dessas mulheres brancas que já vieram no processo de invasão no país, no período da colonização, a busca é bem diferente. A mulher branca que veio para cá tinha um olhar diferenciado no sentido de uma ascensão social quando nós estávamos lá na senzala fazendo o quê? Então, eu acho que esse processo... E aí tem o lugar da mulher caiçara, tem o lugar da mulher indígena. Eu não posso ser porta-voz da mulher indígena quando eu não posso ser da caiçara. Então, cada uma é protagonista a partir do seu lugar. E o seu lugar de fala, ele é prioritário. Cada lugar é prioritário. Eu acho que o legal é quando esses lugares se convergem no sentido de ascender a mulher enquanto pessoa humana, no seu contexto e na sua busca. Então, esse que é o eixo. Mas aí, eu acho que o processo, acho que você traz a dimensão do capital, que o sistema capitalista ele está aí mesmo para dividir, ele está aí mesmo para nos destruir e ter como inimigo... E ter como inimigo não ele, mas nós. E nós estabelecemos entre nós uma inimizade absurda e que não conseguimos romper as barreiras e nos desconstruir e reconstruir para assim gestar possibilidades diferentes. Daís, eu vou te mandar uma peteca agora. É o seguinte, ó. A Rosineide está perguntando aqui, ó, como vocês veem a radicalidade das mulheres pretas jovens chamadas de geração tombamento. O que é geração tombamento? Realmente, o Rosineide, eu também nunca ouvi falar mais. Você já ouviu falar dessa expressão, geração tombamento? Sim, é uma Você já ouviu, Drica? Não? É geração tombamento, né? Existe uma música da Carol Conká, que é maravilhosa, Carol que Conká, já que é pra tombar, tombei. E a gente radicalizar, eu acho que é até um elogio, porque é aí a raiz, a gente gosta disso, de ser radical mesmo em questão da luta. Eu, no meu caso. Eu tenho uma frase, pode ser frase... Tombamento seria que, tipo, uma depreciação ou é luta, assim, ou é uma ironia sobre... É independente. Na minha fala. Vamos lá. Eu tenho uma foto que bota assim, se não for pra causar, eu não saio de casa. Não. Se não for pra tombar, eu não vou. Ah, entendi. Já chego tombando. Eu cheguei chegando? É uma vertente do cheguei chegando. É isso? Trazendo atenção pra mim. Porque se não for um lugar pra, vamos supor, pra não chamar atenção... para as pessoas não me notarem, eu nem vou, fico na minha casa. Para que eu tô indo? Se é para ficar invisível. Se é para poder continuar invisível, eu fico em casa. Então, quando fala assim, a geração radical, né? A galera tá vindo agora, tipo assim, com toda a pressão do mundo, mas, infelizmente, não conhece, não tem uma base política e pensa que é só ir para lá, gritar, papapá. Só que a Rosane tá falando, é muito bom, é luta, ou seja, é uma representatividade no caso, sim. né? Porque você falou assim, você olha pra você e fala assim, se não for pra causar, não sai nem de na minha casa. Você, eu tô falando, cara, eu tô indo, vambora, e é isso. E você chega lá e você fala assim, eu tô aqui, tem que me notar, porque eu vim. E é uma questão de posicionamento político
posicionamento da sociedade na luta. Uhum. São 3 tipos de posicionamento. E tem aqueles que são afronta. Exato. Entendeu? Uhum. É isso. Isso aí. Rosineide, espero que a resposta da Isis tenha sido satisfatória para você, né? É isso aí. É isso daí, hein? Tamo junto. Ó, acabou de entrar agora a Cida Brito. Então mande umas perguntas pra gente, que o papo tá ficando bom, gente. Cara, agora a gente vai entrar numa discussão assim, um pouquinho mais séria, é chato, é complicado, mas infelizmente ou felizmente, né, a gente precisa falar sobre isso, que é a questão do feminicídio, que é uma coisa assim, né, que está em ampla discussão, inclusive na justiça. E eu peguei aqui uma informação, eu vou ler para vocês essa informação que eu catei, que eu assim fiquei comovido / enojado com a definição. Não que a definição não seja essa, mas o que levou, as circunstâncias que levaram a classificar, a categorizar o feminicídio como ele é, e eu vou ler aqui para vocês. Olha só. O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem, o controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação restrita de posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro, como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher, por meio da violência sexual associada ao assassinato, como destruição da identidade da mulher pela mutilação ou desfiguração do seu corpo, como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo a tortura ou tratamento cruel e degradante. Gente, assim, lendo isso, dá a impressão de que realmente, assim, nós homens, essa sociedade nos construiu de tal forma que a gente se pergunta assim, como é que há o respeito, né? Como é que se constrói o respeito de um homem para uma mulher, se o tempo todo a gente é estimulado a subjugar, a ter um julgamento criterioso que sempre coloca vocês em segundo plano, sabe? Eu queria que vocês comentassem isso, porque eu, enquanto homem, eu estou assim, envergonhado, enojado de ver o quanto que a justiça, e de uma forma muito, digamos, equilibrada dentro da gravidade do que é o feminicídio, de como ele conseguiu chegar a essa categorização. Então, eu queria que vocês comentassem, começando agora com a Isis, a que ponto chegamos, né, sobre esse tipo de quase anulação da mulher, né, gente? É um negócio bem complicado, né, Isis? O feminicídio, né? O feminicídio vem diversas coisas, mas o feminicídio ele acontece a todo momento na Baixada Fluminense. Não somente na Baixada, mas vamos falar da Baixada porque nós estamos na Baixada e a Baixada não é visibilizada como o Rio de Janeiro é, porque a Baixada é a Baixada. O Rio de Janeiro é a porta do capital, né? A porta dos passaportes. E o feminicídio é uma coisa muito séria. Eu peguei até uma pesquisa que vai do Fórum de Mulheres que eu peguei, sabe? Falando. Por favor, pode falar. Eu também já quero falar sobre o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que foi fechado aqui em Nova Iguaçu. Olha aí, ó, denúncia, ó. Como mulher negra da Baixada, eu não aceito que onde tinha um atendimento, onde mulheres que eram integrados de atendimento das mulheres, que era especializada em vítimas de violência. Uhum. E foi fechado porque o governo socateou tanto, não somente da educação, mas como desse prédio, que teve que ser fechado. Meu Deus do céu, e aonde as mulheres recorriam para fazer suas denúncias, aonde as mulheres recorriam para poder falar, para ter um atendimento, não somente físico, mas sim psicológico também, porque existem mulheres que são feridas psicologicamente. No final, eu vou deixar um link para vocês que quiserem fazer uma abaixo-assinado, escreverem, para poder estar ajudando a gente nessa abaixo-assinado. Uhum. Mas falando do feminicídio. Feminicídio é uma coisa muito séria que acontece com as mulheres. E a maioria dessas mulheres são mulheres negras. Uhum. Aliás, desculpa já te interrompendo, sim. A gente colocou na página do Fórum da Baixada a petição que, inclusive, a Daísis mandou para a gente pelo WhatsApp, para exatamente fazer com que o CIAN retorne às suas atividades de atendimento às mulheres, tá? Foi uma contribuição muito, muito gentil. Mas pode continuar, Daísis. Eu fiz uma pesquisa falando sobre tudo, né? Agora, de 2001 a 2015, 50 mil mulheres foram mortas. Uhum. 50 mil mulheres foram mortas. 61% dessas mulheres foram mulheres negras.
Isso aqui é no espaço de um ano? Sim. De um ano. E agora, em 2017, a gente fez outra pesquisa. 24% dos registros de vítimas de homicídio. Homicídio. 25% de mulheres de tentativas de homicídio. Elas tentando fazer isso. 21% de registros de vítimas de estupro. Agora, 26% de... Cidade de Nova Iguaçu tem um dos maiores corporal. registros de estupro da Baixada Fluminense, inclusive, né? Tem isso, né? Então, o feminicídio ele vem desse querer de poder também do homem. De querer do homem. Que não entende que quando há um término entre uma mulher e um homem, quando ela decide não ter mais um relacionamento com ele se acha no direito de tirar a vida dela. De executar a vida dela. Muitas das vezes, executa ela, executa os filhos também, porque não aceita a separação. Então, o feminicídio ele tem crescido. Nós podemos ver que quantas mulheres foram executadas. Se nós formos pegar no papel, ver Cláudia Ferreira, foi uma mulher que ela foi executada, foi um feminicídio. Entendeu? Cláudia Ferreira, a Maria Eduarda, a nossa querida Marielle. Quantas e diversas mulheres são mortas pelo machismo que a sociedade produz. Porque põe na mente do homem que ele pode tirar a vida de uma mulher, porque a mulher não está mais com ele e ele se acha o dono daquela mulher. Isso causa o feminicídio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, de novo, é pergunta polêmica, é minha visão de homem, branco, entendeu? Então, mas eu tô aprendendo muito com vocês nessa conversa, então por isso que eu me sinto quase que assim, desprotegido de qualquer tipo de ignorância, porque eu sei que a pergunta é para educar. Fabiano Silva... um dado de 2016 mostrava que a Baixada tinha a maior taxa de feminicídio do Rio. Como vocês avaliam esses números? Precisamos chamar a atenção. Nós chegamos já a comentar sobre isso. Também. Você quer, Sônia, por exemplo, quer comentar então esse dado sobre o número alto de feminicídios na Baixada Fluminense? Não, eu acho que matar a mulher simplesmente... Porque ela é mulher, né? Eu acho que aquilo que a companheira já traz, a Baixada não tem a visibilidade que tem o Rio, né? Então, o extermínio na Baixada de nós, mulheres, ele não tem a mesma visibilidade, ele não tem a mesma fala, ele não ocupa o mesmo lugar na mídia. E aí há um processo que, ainda que dados estatísticos trazem, ele ainda está aquém daquilo que é, pelo fato de que não há uma estrutura, por exemplo, as poucas estruturas que nós tínhamos, e o que você traz, né, do fechamento do CIAM, lembrar que tanto o CIAM, as DEANs, todos esses aparatos, né, que foram organizados, é uma conquista nossa. Foi uma briga na década de 80 que foi feita, e a gente conseguiu, isso foi uma conquista a duras penas, política, de um conjunto de mulheres, não poucas, que tivemos como resultado da luta esses espaços construídos para acolher, para atender, para cuidar desse processo, dessa especificidade da mulher. Perfeito. E aí, no decorrer dos anos, só foram sucateados. E hoje, simplesmente, eles dizem que tem que fechar, porque não dão conta, né, de manter esses espaços de pé, porque não tem recurso. E nós somos a maioria, nós somos um número significativo de mulheres, em qualquer dos municípios, você vai ver, e ainda assim, somos nós que seguramos e lutamos e o processo de organização desses lugares, porque somos nós que vendemos a nossa mão de obra, né? Sim. Tanto fora quanto interno da Baixada. O CIAM era uma política pública que funcionava, dava o devido acolhimento às mulheres, é isso? Sim, sim. E que foi uma luta das mulheres, que conquistaram nesse processo histórico. E agora eles estão fechando, não é só em Nova Iguaçu. Eu acho que há uma política mesmo de fechamento desses espaços no conjunto da Baixada. A política de saúde, né? Ela está sendo sucateada por esse governo golpista, né? Então, todas as minorias estão sofrendo por causa disso. Isso significa que esses casos, né, que poderiam ser um lugar, né, onde as mulheres pudessem estar trazendo essas informações, se ele fechar, você vai falar aonde? Aonde que você vai falar? Aonde você vai fazer a denúncia? Até porque as próprias DEANs, que é um lugar, né, especializado de atendimento à mulher, que são as delegacias, está perdendo crédito, está perdendo a credibilidade. Aquela força política que foi no processo da sua construção e de monitoramento e de controle social, foi perdendo, diluindo com o tempo, e hoje tem uma fragilidade enorme, no sentido de que as mulheres não se sentem, não veem esse lugar como um lugar de fato de segurança, onde eu posso chegar, falar e colocar as minhas denúncias. Eu acho que esses espaços fragmentados fortalecem ainda mais o extermínio das mulheres.
E você apanha, você sofre a violência, que é uma violência já eterna, que é a chamada violência doméstica, e que com a Lei Maria da Penha a gente sabe que essa lei ela não dá conta desse processo, né, de responder a essas exigências colocadas. E aí a gente tem crescido no Brasil, nos últimos anos, o feminicídio. Exato. E eu acho, assim, na minha avaliação, ele não cresceu, assim, eu não sei, né? Eu não sei, assim, qual é o critério que é colocado no sentido de dizer que ele tem... De que houve esse crescimento ou não. Como, na realidade, eu acho que ele sempre existiu. Sim. Talvez essa nomenclatura, né, acabou destacando, né, do conjunto das violências, e aí ele sofre esse destaque, e aí você tem uma visibilidade do número de mulheres, por exemplo. Eles disseram que, assim, ainda dentro dessa linha da pesquisa que você está trazendo, diz que em 2007 foram assassinadas no Brasil 4.472 mulheres. Nossa. Desse número, 946 foi feminicídio. Então, você, no sentido de que eles, dentro de um contexto de dados estatísticos que eles apresentam, eles destacam dentro desses dados o dado faz um recorte, né, de feminicídio. E quando a gente vai ver as causas desse extermínio, é sempre, no sentido de que sempre houve no Brasil, e hoje a gente fazendo esse recorte na Baixada, de feminicídio, né, de matar a mulher porque ela é mulher. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você é mulher e pronto, né? Eu sou dona de você. Uma coisa do feminicídio que sempre me chama a atenção é o fato da repetição da violência acontecer sistematicamente na casa, né? A violência doméstica, ela vai aumentando. Esse aqui é chato, hein? Ela vai aumentando, a mulher sempre faz a denúncia, o homem demonstra um certo arrependimento, há aquela aparente paz, mas depois volta ao ataque e aí, infelizmente, acaba culminando até no assassinato dessa mulher. Eu queria que vocês comentassem por que existe essa dinâmica, por que ela se constrói, por que existem esses agravantes episódicos de violência e que acabam, infelizmente, culminando na morte da mulher. Daí, quer responder essa pergunta primeiro? É uma pergunta polêmica, assim, é bem complexa, né? Você está falando em questão da repetição da violência doméstica culminar na morte, né? Então, né, a maioria das vezes as nossas amigas, né, nossas irmãs, são casadas com homens extremamente violentos, extremamente mandões, extremamente machistas, e quando elas começam a se posicionar, a não aceitar mais ser submissa, isso incomoda ele porque fere o orgulho dele como homem. E ele, perante a sociedade, ele não quer ter o orgulho ferido porque ele é o homem da casa. Porque ele é o que manda na casa. Porque ele é o provedor, né? Aquela ele coisa... que faz, né? tudo. Então, quando ela fala que não quer mais isso, que ela não quer viver mais no mundo assim, ou que ela não quer mais transar com ele obrigatoriamente por ser mulher dele, porque existem muitos truques com mulheres casadas, porque o homem se acha no direito de forçar uma mulher a ter uma relação sexual com ele, porque você é casada comigo, e sendo que é um estupro. Então, quando a mulher fala que não quer, quando a mulher, ele se sente no direito, para não ferir o orgulho dele como um macho alfa, de executar essa mulher. De executar essa mulher, para que o orgulho dele não venha a ser ferido perante os homens, perante a sociedade. Ele se acha no direito de tirar uma vida. Quer dizer, olha que coisa perversa. Quer dizer, a mulher, ela adquire a sua autonomia, a sua independência, então ela passa a confrontar essa violência doméstica com o marido violento e ela paga com a própria vida. É isso que você está falando. Isso. E a culpa é dela. Eles sempre querem impor. E a culpa é dela, né? É dela, né? Sim. Porque eles querem impor na mente dela. Se você apanha, se você leva o soco na cara, porque você pereceu, porque você quer, você tem que levar mesmo. Porque eles se acham no direito de agredir ela verbalmente, fisicamente, psicologicamente, por ela não ceder os caprichos dele. E quantas das nossas mulheres, muitas delas, que vão viver em outro relacionamento, que vão ter a sua liberdade, elas são executadas, são mortas. Porque ele não pode ter o seu, como se diz, o seu protagonismo como um homem na sociedade, como provedor ferido. E ainda tem aquele comentário, né, Sônia, que tipo assim, porque ela morreu, mas ela sabia que o homem era violento, mas mesmo assim
E muitas mulheres fazem esse tipo de comentário, né? Porque ela, de repente, ela teve todos os avisos de que o homem era violento, eu tô saindo da câmera aqui, que era violento e ela acabou pagando com a própria vida, né? Queria que você comentasse esse preconceito, né? Que muitas mulheres, inclusive, falam, né? Que tem um pensamento mais conservador, né? Engraçado, você falando, eu me lembrei de um fato. Nós estávamos fazendo uma vez um encontro de mulheres em Queimados, e aí discutindo exatamente a questão da violência. E uma mulher levantou o dedo e pediu a palavra. Ela falou assim: vocês me deixam falar. Eu acho que vocês não vão gostar da minha fala, mas eu vou falar. E aí foi dado ela a palavra. Ela disse o seguinte: eu vou dizer para vocês, eu sou casada, e contou a história dela, e sempre apanhei do meu marido. E aí eu sempre apanhei e sempre achei que eu pedia para apanhar. Por quê? Meu Deus! Nossa! E aí ela disse, e assim repete, minha nora apanha do meu filho, e eu acho que ela apanha porque ela pede. E vocês estão aí com esse discurso, ela falando, vocês estão fazendo esse discurso contra essa questão, sim. Mas eu vou dizer para você, por exemplo, eu sempre gostei de música, de dança, e o meu marido saía para dançar, para ir para as festas, e ela ficava em casa. Só que ela sempre gostou muito, então ela fazia todos os afazeres da casa e depois ia também para o baile, para a festa. Só que quando ele via que ela chegava lá no espaço, ele batia nela e botava ela para casa. Então ela diz, eu pedi. Porque se eu sei que ele não gosta, por que eu vim? Então eu acabei afrontando ele. Inacreditável, né? Eu afrontei ele. Então, se eu sei disso, e aí ela começa, traz essa reflexão no conjunto de mulheres que são